Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate e hoje nós vamos falar sobre uma lei que regulamenta as regras para as cantinas e bares das escolas aqui da capital, tornando a alimentação das crianças e dos adolescentes bem mais saudável. A autora dessa legislação, dessa lei, é a vereadora Sofia Cavedon, que está aqui comigo. Tudo bem, vereadora? Tudo bem. Eu tenho aqui também com a gente a Alice Busman, que é coordenadora pedagógica da Rede de Escolas Adventistas. Ok. Maria Luísa Correia Colombo, que é nutricionista e professora da Escola Técnica de Nutrição do Hospital de Clínicas. E a Regina Silva Miranda, que é presidente do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável do Rio Grande do Sul. Sejam bem-vindas. Obrigada. Vereadora, para começar, eu queria que a senhora explicasse para quem não conhece essa lei que já está em vigor desde 2007, quando foi sancionada, né? Então, essa lei tem uma intenção de que a sociedade, as escolas, a comunidade se dê conta que a alimentação é também conteúdo escolar, que a alimentação na escola, que é ofertada às crianças, seja a refeição oferecida pela própria escola, seja a ofertada nas cantinas para compra, ela tem que fazer parte de um projeto pedagógico da escola. Porque nós não compreendemos a educação como a educação do intelecto, né? Esquece o corpo do aluno. O aluno é um ser único. Ele é o seu corpo, ele é o seu pensamento é orgânico. Portanto, o alimento é parte da constituição do ser humano, é parte da construção do ser de cada um, das escolhas, da saúde de cada um, e é conteúdo e prática na escola, porque também compreendemos que educação não se faz na teoria só, né? Se reproduzindo ideias, mas vivenciando, experimentando, e na praxis, né? É a educação que mais forma, é a educação que é experimentada, né? Então, desta base que a gente propôs, desafiou o conjunto das escolas a oferecerem uma alimentação que combine com o discurso que é feito lá nas ciências, lá na teoria, né? Porque sempre se faz o discurso aquele da prioridade do alimento, da verdura, da fruta, da carne, do equilíbrio na alimentação, de não comer coisas exageradamente gordurosas ou doces. E, na verdade, acabamos fazendo o inverso ao ofertar alimentos na cantina da escola e na alimentação escolar. Então, claro que o projeto, inicialmente, na minha opinião, era o projeto mais correto, proibindo o que não fosse adequado, e acabou evoluindo pela mediação que foi preciso fazer com os bares principalmente com os bares e com os donos de bares e restaurantes consolidados na cidade, das escolas privadas, né? Uma mediação de que a alimentação seria ofertada em maior evidência, né? Teria um trabalho de educação para essa escolha, e a partir dali que a SMIC, que é a secretaria, né, responsável pelos alvarás dos bares, verificando isso, pudessem conceder os alvarás de funcionamento dos bares dentro da escola, e a saúde da mesma forma, a vigilância sanitária. Então, em síntese, esse é o teor da lei, esse é o sentido da lei e a regra da lei. O texto original até ele proíbe ou limita o uso de cartazes, né, que incentivassem as crianças a consumirem chiclete, balas e produtos mais industrializados, né? Não, a lei final também ficou com essa proibição, sim, eu tinha me esquecido. Pelo menos isso nós procuramos eliminar, porque a gente chegava na escola, né, a propaganda ao redor do bar e tal, era algo assustador, agressivo, né, e da alimentação mais inadequada possível. E permaneceu na lei essa retirada desses cartazes. Maria Luísa, tu tens pesquisas, né, nessa área de alimentação das crianças e tudo. O que tu pode destacar para a gente? Qual é a importância, o que reflete uma boa alimentação no rendimento escolar dessa criança, até na saúde dessa criança? Com certeza. Eu sou professora da Escola Técnica de Saúde do Hospital de Clínicas, e lá nós formamos técnicos em nutrição, né? Então, existe uma preocupação muito grande, todo profissional que trabalha na saúde, que é da área da saúde, que traga o melhor para os alunos, né? O que acontece hoje? O que se vê hoje nas escolas, né? Uma preocupação muito grande em agradar os alunos que vão até a escola. Se numa escola pública a gente tem a facilidade de ter uma merenda escolar, que é a grande maioria de qualidade, né? Uma merenda, alimentação escolar, desculpa. A gente tem de qualidade hoje, as crianças têm um acesso a alimentos muito saudáveis. Em contrapartida, nós temos as escolas que ainda possuem cantinas com uma oferta muito grande.
Então, o que acontece? Eu também sou nutricionista de saúde pública. E eu escuto as mães chegarem e dizerem para mim assim, não, a merenda da escola é muito calórica, meu filho está obeso em função da merenda da escola. Eu digo, não, seu filho não está obeso com a merenda da escola. Ele vai atingir a obesidade com o dinheiro que ele leva e que ele compra salgadinho por 50 centavos. Isso é o que vai levar, né, a ele desenvolver alguma doença. E hoje poderíamos dizer que nós, se antes o Brasil, no Rio Grande do Sul especificamente, nós tínhamos um índice de desnutrição muito grande, hoje nós já temos a obesidade, a dislipidemia, que é o aumento de colesterol e triglicerídeo, como uma realidade muito grande entre as crianças. Não é incomum atendermos no posto crianças com essas patologias, né, que antigamente não existiam. Então, o apelo da mídia é absurdo. Se nós observarmos nos supermercados, quando a gente vai fazer nossas compras, o arroz, o feijão, eles ficam no canto, né? E as guloseimas, né, que as crianças têm acesso, ficam em evidência. A própria saída do supermercado proporciona. Quando tu chega, né, está tudo disponível. E um corredor. Né? É um corredor que a gente fica parado na fila e é involuntário. E as crianças são o maior alvo. Nós temos também um trabalho da influência da mídia na alimentação dos pré-escolares. E a gente observa hoje na televisão, onde tem uma propaganda de um alimento saudável. Não existe propaganda de fruta e verdura. Não existe, né? O IRGA fez, há um tempo atrás, uma campanha para aumentar o consumo de arroz no Rio Grande do Sul, nós somos o primeiro estado em produção de arroz no Brasil e o 15º em consumo de arroz. Olha só. Isso é muito sério, né? E o arroz e o feijão ainda é um prato maravilhoso, é um prato que deve ser exaltado, né, no nosso dia a dia. Então, tudo isso, né, vai de encontro, a pesquisa foi focada nisso. Então, os meus alunos, dividi a minha turma, os meus alunos foram a campo para ver o que estava acontecendo. E ficaram surpresos, voltavam para a sala de aula com 1000 novidades, porque esse é o objetivo, né? A nossa escola trabalha por projetos, né? A nossa escola procura trabalhar por projetos, e os alunos saíram a campo e voltavam trazendo coisas absurdas. E, puxa, professora, para conseguir entrar na escola, nós tivemos que dizer que a gente ia matricular um filho, porque ninguém abre as portas para nos dizer o que tem lá dentro, né? E foi estarrecedor, assim, né? Propaganda, né? Mesa. A própria mesa do bar já tem o logo do refrigerante, né? Na mesa. Como é que está a fiscalização dessa lei, vereadora, nesses quase 4 anos? Pois é, ela teve, até a gente está se dando conta que era importante ter convidado também para esse debate a SMIC, porque quando nós fizemos a lei, teve um debate forte na Câmara, até a SMIC fez uma volta nas escolas, entregando a lei. Nós fizemos também, enquanto Câmara, fizemos um panfleto, e como todos os temas, né, a fiscalização acaba funcionando por reação, né? Então, só mediante uma denúncia, a vigilância sanitária. De fato, a minha impressão, esse início de ano estive em algumas escolas, chega ao cúmulo da gente ver, lamentavelmente, assim, a alimentação saudável que tem que estar em evidência ser de plástico ali para enfeitar a vitrine cheia de porcaria. E eu quero dizer que vi em escola e acho que ele foi completamente abandonada a fiscalização, né? Então, por isso até esse tema é um tema que é um dos temas que eu venho me preocupando muito na presidência da Câmara, né? Que a gente retome as leis, revitalize e cobre vigilância e eduque a população para ela cobrar. Porque o que eu não consigo entender é porque que os pais, né, matriculam as crianças, pagam escolas, e mesmo não pagando, tem que exigir da escola pública, né, que é recurso público. Claro que a escola pública tem muito menos incidência, né, da alimentação não saudável, mas principalmente os pais, então, no caso, onde tem maior incidência, que os pais que compram uma vaga caríssima do filho na escola, né, não têm essa compreensão de que eles devem exigir uma política educacional para a oferta da alimentação. É tudo uma questão realmente de educação, né? A gente tem um exemplo aqui da Alice, né? Nos fala um pouquinho como é que é a escola, qual é o tipo de alimentação que vocês oferecem para os alunos e como é que as crianças e os adolescentes recebem essa alimentação. Na realidade, a educação adventista, ela tem assim como princípio, né, uma educação integral. Então, nós procuramos assim atingir o foco da educação física, mental e também espiritual.
Então, nesse sentido, nós nos preocupamos muito com a saúde física e mental do nosso aluno, né? Inclusive, em nossas cantinas, nós assim, procuramos vender apenas alimentos saudáveis. Então, não temos refrigerantes, não temos nenhum tipo de doce, né? Não temos tortas. Então, o que nós temos são, assim, lanche natural, sanduíche natural. Inclusive, o pastel não é frito, ele é assado. Então, assim, a criança já sabe, o aluno já sabe que o lanche que ele vai encontrar na escola, na cantina da escola, é esse tipo de lanche, né? Não vendemos salgadinhos também. Então, é claro que a criança é livre para levar o seu lanche. Nós não proibimos, né? Não vendemos nenhum tipo de carne também, nenhum lanche com carne, apenas natural. Mas nós, assim, procuramos educar a criança, né? Inclusive, muitas escolas têm também a sua horta pedagógica, onde a criança, ela participa no plantio, né? Ela mantém aquele plantio, ela colhe, ela leva para casa. Inclusive, muitas crianças não conhecem um pezinho de rabanete, de beterraba. Então, ela vai plantar, cultivar e vai saborear também, né, essa alimentação saudável. Então, nós trabalhamos assim num projeto assim bem completo, né? Não só de ensinar, mas propiciar também apenas alimentos saudáveis dentro do ambiente escolar. Os pequenos são mais fáceis, né? A gente já Sim, vai acostumando, né? Exato. E os maiores, quando entram na escola, como é que fica isso? Eles têm liberdade para levar outro alimento? Como é que eles aceitam essa alimentação mais saudável? Na realidade, conforme eu coloquei, eles não são assim proibidos de levar o seu lanche, né? Um sanduíche com carne, um refrigerante, eles poderão levar, né? Só que a maioria, justamente nessa fase, eles não gostam de levar o lanche de casa, preferem levar o dinheiro e comprar o lanche. Então acabam comprando um misto, né, um sanduíche vegetariano, né, um pastel assado, um suco natural. Pizza vegetariana que eu vi lá. Fui na escola adventista na época. Maravilhosas, apetitosas, Bem né? As crianças ficam gostosa. encantadas. Exato. Nós temos o glúten, né, que nós chamamos que é a carne vegetariana. Então, ele é feito assim, X deliciosos com o próprio glúten, né, com bastante tempero, muito gostoso. Então, eles acabam entrando no ritmo da escola. Não reclamam, né? Pelo menos assim. Claro, lógico, de repente, claro que alguns preferiam se tivessem outro tipo de lanche, né? Mas acabam entrando no estilo da escola, né? E realmente consumindo o lanche que a cantina oferece. Regina, e os benefícios dessa alimentação saudável para as crianças e para os adolescentes? Gostaria de abordar essa tua pergunta em dois aspectos. Uma, o que a professora levanta, né? De que é um fenômeno social hoje a obesidade entre as crianças. E a obesidade, ela é democrática, diferente do que no passado, né? Que era uma obesidade das pessoas que detinham mais recursos e ofertas de alimento e tal. Hoje, diferentemente, a modernidade, ela fez uma mudança no padrão de comportamento alimentar. Porque as pessoas mais pobres, a renda que elas acessam permite que elas comprem alimentos para saciar a fome. E que alimentos são esses? Ricos em açúcar, sal e gordura hidrogenada. E muito baratos. Bem mais barato do que os alimentos saudáveis. Outro dia, trabalhando numa oficina de educação alimentar numa periferia, a liderança comunitária disse assim para mim: professora, tudo bem isso aí que a senhora está falando, frutas, sucos, né? Alimentos frescos, mas aqui na favela a gente compra um travesseiro de salgadão e 2,5 litros de refrigerante por R$ 2,50. E esse alimento faz o quê? Esse alimento está na escola também. Então, um pouco eu quero fazer o paradoxo com as escolas públicas também, né? O quanto é importante, é assim um dever. Eu louvo a iniciativa da vereadora, que é uma pessoa que eu acompanho a carreira parlamentar aqui no município e sabe que eu a admiro por isso, né? Fomos parceiras em algumas ações aqui no município nessa direção. Um outro bloco que eu quero trabalhar as ações exemplares, tanto no parlamento com a iniciativa do município. Eu acho que é isso mesmo, é o compromisso cidadão. Eu ocupo um cargo público e eu vou colocar isso a serviço da melhoria de qualidade das pessoas.
constatando um problema social que é a obesidade, a má alimentação, e sendo a escola um equipamento social do Estado, até as privadas, né? As escolas são privadas, mas são públicas, elas são da sociedade, né? Então, submetê-las a um regramento. Isso é fundamental. Agora, por outro lado também, nós temos que pensar numa perspectiva que eu acho que pouco se investe, que é o seguinte: a alimentação é um conteúdo pedagógico fundamental. E eu não sei porquê, ou sei, mas é a abordagem mais difícil de fazer. De dentro da escola, quer dizer, às vezes nem se aborda esse aspecto que foi falado aqui, da escola falar que os alimentos saudáveis, às vezes a escola nem isso fala, né? E assim, o nosso sonho é conquistar um status de que o alimento, o refeitório, né, a unidade de alimentação e nutrição na escola, ela seja tão importante quanto a inclusão digital, quanto a biblioteca e quanto o ginásio de esporte, que ela seja um equipamento sociopedagógico, porque a alimentação, ela tem um efeito social. Assim, o seu depoimento é exemplar disso. Quer dizer, a alimentação, na história da humanidade, ela é sociabilizadora, ela sociabiliza as pessoas. Então, eu estou num meio e essas pessoas, dificilmente um ser humano, a menos que tenha problemas de rejeição biológica, ele rejeita um alimento que é social. A escola é um equipamento social, ela pode propor um tipo de alimentação, e é falso, é lenda, é uma profecia autorrealizável, como dizia Pierre Bourdieu, muito boa para a grande indústria de alimento, que diz que o aluno não vai gostar daquela comida. Isso é falso. Exemplo de vocês, onde a escola assume isso como uma proposta alimentar, o aluno que vem de fora, que é um estranho com relação àqueles hábitos alimentares, ele adere. Porque o colega come, por uma questão de indução, que a gente chama de indução de comportamento alimentar. O colega come, vou aproveitar. Quer dizer, a escola oferecia ao educando a oportunidade de experimentar novas possibilidades alimentares, saudáveis, equilibradas, quer dizer, assumir a responsabilidade pedagógica por isso. E as escolas se desobrigaram. Isso não foi por acaso, mas também foi um desleixo muito grande da sociedade com relação a isso, né? O Brasil, se por um lado ele é exemplar de ter um grande programa da alimentação escolar, que é dos melhores do mundo, né? E ele ainda peca nesse sentido de não trabalhar essa outra questão, que ela é um problema nas escolas pagas e nas escolas públicas também, que é, mesmo o aluno de classes sociais bem baixa, ele tem 50 centavos, e com 50 centavos ele pode comprar aquele lixo que vai estragar a saúde dele, aquele lixo que vai ter mais de 10 gramas de sódio, que vai, num raio de 10 anos, fazer com que ele, dos 6 aos 16 anos, se torne um hipertenso, dislipidêmico, com aquelas gotas homeopáticas de 50 centavos e R$1, né? Eu tenho aqui os dados de uma pesquisa que foi divulgada em setembro do ano passado pelo IBGE, que mostrou que 23% dos alunos do 9º ano do ensino fundamental estão com peso acima do ideal, e que aqui em Porto Alegre é a capital com maior índice de estudantes de escola pública com excesso de peso. De acordo com a pesquisa, 28,4%, sendo 9,5% obesos. Então, a gente vê que a situação é preocupante, né, vereadora? Eu acho que a Regina, a fala das três é uma fala ótima, né? Porque uma das reações que me dá, assim, fico impressionada das escolas, uma delas é não deixar as meninas nem olhar o bar, né? Mas o que eu tive de reação das direções, porque também visitei muitas direções levando a lei e tal. O convênio que nós temos com o bar é um contrato, é uma licitação, a partir do momento que nós licitamos, é uma relação empresarial dentro da escola. Então, mas como pode, né? E aí, uma coisa que eu queria te provocar, Alice, porque eu perguntei, porque assim, o grande argumento aqui dentro da Câmara era, não é viável, vai quebrar. Eu me lembro, fui numa escola, o dono tinha 2 bares, um na frente e um mais atrás, na escola grande.
uma escola de melhor IDEB, um dos melhores IDEBs, e o diretor na época, depois trocou, ele me disse, olha, nem nós professores, nós não temos o que comer, porque se dá uma fome às 10 horas, vai lá e tudo é fritura, doce. E o que esse senhor dizia? Ah, mas vai quebrar o emprego aqui de toda a minha família, porque é no giro do pouco recurso, não sei o quê, é o acondicionamento. Aí eu perguntei lá pro bar da Escola Adventista da Zona Norte, pro dono do bar, se dava lucro, se era sustentável. E a escola me disse, inclusive, tinha aluguel diferente. Tem 2 bares lá, né? Tem um no ginásio. Isso, e um na própria escola, no ambiente escolar ali embaixo. E os 2 têm aluguel diferenciado por conta da frequência menor no ginásio. Mas que o aluguel é importante, inclusive, e muito bem sustentável, né? Porque também essa é uma falácia, né? Então, porque agora que o bar com alimento saudável não se sustenta. E em nome disso, da comercialização, e tu trazias, né, que a criança, eu acho que nós temos que ter mais regras sobre a propaganda sobre a criança, regra nacional, né? Então a criança é o principal alvo, é o mais influenciável, né? O ser humano mais influenciável. E aí combina com a questão da falta de exercício, tempo na televisão, tempo de computador, as crianças estão ficando mais obesas, não é só a escola, mas é uma combinação, principalmente a formação, a educação alimentar, né? A gente vê a criança ela é uma esponjinha, eu gosto muito de dizer isso. A criança, se tu falar 1 ou 2 vezes, tu oferecer suco, elas passarão a pedir aquilo, elas experimentam, nós precisamos, né, ampliar o leque de oportunidades, né? Então eu acho que é o coração da escola. A escola tem que compreender, ela tem que decidir a sua filosofia, né? Se ela vai atender a criança no seu desenvolvimento integral ou se ela acha que a criança pode ser separada do seu corpo e vai continuar só decorando conhecimento que não impactam a sua vida, né? Que eu acho que isso é uma escola ultrapassada, na minha opinião. Até o decorar vai ser difícil, né? Se não tiver com a barriguinha cheia, bem alimentada. Adequadamente, com uma né? comida saudável, verdade. Fica mais difícil. É verdade. Eu queria fazer uma provocação ao Conselho, porque eu acho que nós precisamos mais parceiros, assim. Vocês têm iniciativas, né? E tu estavas falando que fizesse uma reunião com o Governo do Estado. Eu vou voltar a reunir com o Governo do Estado, porque algumas escolas estaduais me diziam, olha, eu tenho um edital pronto, porque as escolas estaduais também têm bares, né? As escolas grandes, tradicionais, mais antigas aqui no centro da cidade, tem um espaço para bar. Mas o edital que vem da SEC, eu não consegui que o governo anterior alterasse o edital. Porque, claro, eu fiz a lei municipal, depois o deputado Vicky Breyer fez uma estadual, então hoje tem regra para o estado do Rio Grande do Sul. E o edital é normatizado pela Secretaria de Educação, então vamos lá, vamos interferir no edital, né? E o meu sonho é que, inclusive, a SEC seja mais radical do que essas leis, né? Tire da escola alimentos que não vão acrescentar nada na criança. Se a criança depois quer comer com seu pai autorizando. Bom, eu acho que tem a hora da porcaria também, tem determinados momentos também, não é deixar a criança num invólucro, né? Mas não uma proposta de alimentação sistemática, continuada e dentro do espaço escolar. Então eu não sei se o Conselho tem campanhas nesse sentido, tem condições de alguma intervenção, porque a gente não tem. As condições a gente quer conquistar, porque os conselhos, eles têm tão maior capacidade de influência à medida que também existe uma receptividade da parte do gestor. Agora, o Conselho de Segurança Alimentar do Rio Grande do Sul, inclusive a instância do Conselho que melhor funciona é um grupo de trabalho de alimentação escolar. E que tem uma vida ativa muito boa, já fez uma série de proposições. Nós temos assim um repertório de proposições ao governo estadual, né? E, inclusive nos colocando à disposição como um ente de assessoramento, né? Com produção como essa. Tem lá o Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição da Universidade Federal, que funciona em parceria com o Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação, que desenvolveu uma ampla pesquisa sobre essa questão da obesidade no Rio Grande do Sul, sobre a questão da alimentação das escolas indígenas, que é outras especificidades que a gente nem chega a dar conta, né? Mas de pensar que as escolas indígenas, veja bem, nós que vivemos aqui no núcleo urbano do estado do Rio Grande do Sul, nossos filhos, netos, parentes, as crianças que estão em nosso entorno,
já são, digamos, mais contaminadas pela modernidade alimentar. Agora, imagina o mal que isso causa lá na reserva do Charrua, do Ligeira, na escola quilombola, entendeu? É essa violação de direito, na minha opinião, isso caracteriza uma literal violação de direito, porque daí o que eu proponho lá? Toda uma inversão no comportamento alimentar daquelas pessoas, a não valorização da sua história cultural, enfim. Esse é um outro aspecto, quer dizer, a gente nem chega lá, né? Nem está pensando nisso, nem chega lá, né? E, assim, uma outra questão que, assim, nós estamos conversando aqui, que eu acho interessante destacar, é que alimentação e conhecimento, isso que tu falaste, andam junto, né? Dr. José de Castro, grande ícone, ele foi a primeira pessoa que propôs a alimentação do escolar. Nos estudos dele com relação à fome, ele dizia assim: seres humanos com fome não têm capacidade de desenvolver raciocínio complexo superior, que é esse tipo de raciocínio necessário para, no mínimo, se alfabetizar, depreender e abstrair os conhecimentos que a escola oportuniza. Por uma questão de que o cérebro funciona com caloria, né? Então, por uma questão biológica básica. Aí, o que os professores das escolas públicas de baixa renda diziam? Não, esses nossos alunos são hiperativos, eles não param, eles não têm concentração, né? E alguns trabalhos que estudaram essa questão acabaram chegando à seguinte síntese: as crianças não tinham hiperatividade, elas tinham fome. Criança com fome não tem capacidade de concentração. Esse é um aspecto. O outro aspecto é tão ruim quanto: criança que come excesso de açúcar também não tem capacidade de concentração. O açúcar subtrai, ele cria um curto-circuito nos neurônios que ele subtrai, o açúcar sequestra cálcio, e cálcio é fundamental para os pensamentos mais complexos, para o raciocínio. Então, a alimentação e a inteligência andam junto. Eu não sei em que momento da humanidade a gente separou essas coisas. Parece assim que a gente nunca pensa nisso. Tem relação. Então, e esse é um dos males do comportamento da criança hoje, é o excesso de consumo de alimentos ricos em açúcar. Agora, piorado, agravado, que esse açúcar que eles comem tem corantes, conservantes, edulcorantes, aromatizantes, né? O que acaba até deixando flavorizantes, emulsificantes. Eu costumo brincar, todos os antes muito preocupantes, porque a gente não sabe o que eles fazem no nosso corpo. Então é um açúcar agravado com uma série de compostos. Já tem estudos que dizem que os corantes das balas, chiclés e companhia afetam os raciocínios. Eles têm efeito, inclusive, cumulativo. São coisas que estão lá na escola, competindo com a capacidade de conhecimento, memória, que tem tudo a ver. E acho que os professores, em regra, não sabem, os pais também não sabem disso, né? Às vezes eu penso que nós temos que ensinar os pais a serem pais, né? Fazer escola de pais, em uma das questões. Tem uma teoria. Com certeza. A gente vai fazer um breve intervalo e a gente volta logo logo. Um pedaço da história do Exército Brasileiro está no Museu Militar do Comando Militar do Sul. São quase 3.000 metros quadrados reservados para exposições temáticas. O acervo tem um total de 4.000 itens. Entre as peças estão armamentos, carros de combate, canhões e medalhas. Alguns objetos remontam ao período colonial. O chamado Museu do Exército foi inaugurado em 1949 no prédio onde ficava o arsenal de guerra da província. A construção data de 1867 e é considerada de interesse de preservação pela Prefeitura de Porto Alegre. O Museu do Comando Militar fica na Rua dos Andradas, número 630. O local pode ser visitado de terças a quintas-feiras, das 9 da manhã às 5 da tarde. Nas sextas-feiras, sábados e domingos, o horário é da 1h30 às 5 da tarde. A entrada é gratuita.
Escolas podem agendar visitas pelo telefone 3226-5883. Estrada do Meio. Esta foi a primeira denominação da atual Avenida Osvaldo Aranha, que vai da Praça da Argentina, no centro de Porto Alegre, até a Rua Ramiro Barcelos, no bairro Bonfim. A urbanização da avenida iniciou em 1833, mas foi somente a partir de 1865 que o povoamento nas imediações começou a crescer de fato, quando Manuel da Fonseca recebeu concessão de licença para abrir um açougue na esquina da Rua Dom Afonso, atual Ramiro Barcelos. Em 1916, a avenida passou a denominar-se Avenida do Bonfim. Na época, o intendente Montauri mandou iniciar a arborização da avenida e, em 1918, o seu calçamento, que foi concluído em 1927. Neste período, a avenida e suas transversais passaram a ser ponto de atração para comerciantes judeus de origem polonesa ou russa. Por este motivo, o bairro Bonfim é reconhecido como o bairro judeu de Porto Alegre. Somente em 1930 foi dada à avenida a denominação de Osvaldo Aranha, em homenagem ao político rio-grandense de mesmo nome, que acabava de fazer triunfar a Revolução de 1930. O Conselho Tutelar tem a função de fiscalizar o cumprimento das leis do Estatuto da Criança e do Adolescente. Faz parte do trabalho dos conselheiros atender e aconselhar os pais ou responsáveis e atuar diretamente com o Poder Judiciário. Os conselheiros podem solicitar serviços nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança, além de encaminharem ao Ministério Público qualquer denúncia contra os direitos das crianças e adolescentes. Se necessário, os conselheiros também podem requisitar certidões de nascimento e óbito de menores e podem representar a família da vítima no caso da violação do Estatuto. As eleições para o Conselho Tutelar acontecem a cada 3 anos e agora em março ocorre nova votação. Todos podem participar. Mais informações estão disponíveis no site da Prefeitura. Porto Alegre em Debate está de volta. Maria Luísa, no início, no primeiro bloco, tu falasse rapidamente sobre a pesquisa que vocês fizeram. Eu queria que tu contasse pra gente o que foi descoberto, o que vale a pena de ser destacado. Sim, quando nós partimos do princípio dos alunos saírem, fazer esse trabalho, buscarem, né, o que está acontecendo aí fora, como eu disse anteriormente, eles voltavam para a sala de aula com muitas, né, estarrecidos diante do que eles viam, porque não se imaginava que a situação fosse tão agravante assim, né? Eu esperava as respostas que a gente já imaginava que viriam, né? Já sabia mais ou menos o que eles iriam encontrar. Então, dificuldade de acesso, né? Dificuldade da própria direção da escola em ter o acesso. O dono da cantina, imaginando que seria o concorrente, né? Quando funcionava, imaginando que alguém queria copiar o que estava acontecendo lá, né? Então, tudo isso eles trouxeram como novidade. Aí um dia eles chegaram e disseram: achamos a autora de uma lei, professora, que regulamenta, né, a venda de alimentos. Aquilo era como se eles tivessem descoberto a América. Nossa, está resolvido o problema. Aí eles foram atrás, conversaram com a Sofia, né? E aí eles foram descobrindo a dificuldade que se tem maior, que é a fiscalização, né? Quem fiscaliza? Onde estão os órgãos que vão fiscalizar essas cantinas? O que acontece com os nossos filhos hoje, com os educandos? Eles saem de casa, a grande maioria, sem tomar café da manhã. Não é? Já é um erro, né? Jejum. Vão para a escola, a primeira refeição do dia é na escola.
Eles fazem um lanche hipercalórico. Eles chegam em casa meio-dia, eles não querem almoçar. Aí eles, né, não vou almoçar porque eu comi um mega cachorro quente, não vou almoçar. Tomei um refrigerante. 2 horas da tarde, mais ou menos, 1h30, 2 horas, eles vão nos armários da casa, pegar o que tem e vão para frente da TV ou do computador comer o que tinha em casa. Nossa, que rotina horrorosa. Aí entra a parte dos pais. O que eu coloco pro meu filho em casa? O que tem no armário? Eu tenho açúcar, eu tenho refrigerante, eu tenho bolacha recheada, eu tenho salgadinho. Aí eles fazem aquele lanche. A refeição principal, que é o arroz, o feijão, a verdura e a carne, já se perdeu. Então, à tarde, comendo isso. À noite, a grande maioria das famílias hoje trocou o jantar pelo lanche. É verdade. Não é verdade? Não jantamos, nós lanchamos a grande maioria. Porque a gente está correndo, a gente chega em casa atrasado, é mais fácil eu fazer um sanduíche, uma torrada, e eles comem isso. Às vezes jantam muito cedo, 8 horas da noite, né? E aí a próxima refeição vai ser o lanche da escola no outro dia, às 10 horas. Se passaram 14 horas. 14 horas de jejum. Isso é muito sério para o metabolismo. Tu sabes disso, né, Regina? É muito sério. Então, olhem como está a alimentação. E eu tenho a realidade disso por trabalhar em saúde pública. Pela anamnese com os alunos, eu começo a fazer essas perguntas e começo a buscar, e é exatamente isso que eles me trazem. Exatamente isso. E como tu disseste muito bem, né, por muito menos, eles compram um volume muito maior. Né? Porque o pacote de salgadinho é gigante. Tem uns agora que frita, né? Tu chega em casa e frita ele. Imagina como é que fica aquilo, né? Então, você não conhece. Então imagina só, olha a bola de neve que eles estão entrando. E em contrapartida, a atividade física, muito pouca. Reduzido. Talvez por nós termos que deixá-los mais dentro de casa, por não podermos deixar nossos filhos, a brincadeira de rua hoje não existe mais, né? Existe o apelo do videogame, da internet, né? Que eles acabam ficando na frente da televisão. Então, essa é a realidade que nós temos. Então, olhem onde entra a importância de uma cantina saudável. Pelo menos um horário desse dia, eles vão ter que comer alguma coisa. E a senhora colocava, né, vereadora, a questão da sustentabilidade dessas cantinas, né? Como é que é lá na escola? Explica um pouquinho pra gente qual é a experiência que tem nessas escolas adventistas. Olha, eu posso ser assim bem clara em afirmar de que é concorrência, né? De pessoas querendo atuar nas cantinas das escolas, né? E como eu coloquei anteriormente também, nós entendemos assim que na escola tudo educa, né? Laboratório de informática, biblioteca, o ambiente todo ele educa, né? E achamos assim um contrassenso quando na própria cantina nós deseducamos, né? E, então, na realidade, assim, essa questão de educação e até mesmo sustentabilidade dos cantineiros, ela não nos preocupa, né? E também bem. Não a eles, porque na realidade nós temos assim sempre assim muitos aguardando uma vaga para assumirem a cantina da escola. Isso é uma realidade. Não é desculpa, então. Não é desculpa, exatamente. Olha, vamos fazer um anúncio às escolas, então. Exatamente. É possível. Pode fazer um edital, pode fazer um contrato mais adequado, que vai ter concorrente. Vai ter, com certeza. Vereadora, qual é a ideia assim para se trabalhar um pouco para mostrar para as pessoas os seus direitos, para mostrar para os pais que eles têm direito a cobrar uma alimentação mais saudável na escola? Qual seria a melhor forma de divulgar essas leis e fazer com que eles exijam esses direitos? Pois é, provocando o debate, não tem outro jeito. Nós precisamos desacomodar as pessoas. As pessoas, na verdade, o relato aqui do dia que a nossa professora fez, eu ficava avaliando o meu aqui. E de fato, dos meus filhos, mas lá é diferente, lá em casa. Eu não deixo o filho sair sem tomar café de jeito nenhum. E não se tem refrigerante nunca. É porque é isso, né? Mas tem que desacomodar, tem que ter um limão ali para fazer um suco, comprar um suco em caixinha. E quando não tem, porque nem sempre é caro, né? Eu digo para os meus filhos, melhor refresco é a água. A gente coloca uma jarra d'água geladinha no almoço, todo mundo se alimenta bem. Então, é uma coisa de, mesmo com uma vida muito corrida, é possível, né, reorganizar as propostas para as crianças.
Mas isso, eu acho que a cidade, a sociedade, a mídia, que a mídia é muito financiada, né? Precisa nos ajudar, né? Então, como a mídia não tem como fazer, os governos têm responsabilidade, na minha opinião, né? A gente tinha que sair de uma posição de fiscalização reativa e de fiscalização, a própria Secretaria de Saúde, que tem a Vigilância Sanitária, a própria SMED, né, a Secretaria Municipal de Educação Estadual, porque os conselhos, a gente tem assim, as escolas privadas, elas têm que aprovar os seus regimentos, elas têm autorização para funcionar no Conselho Estadual de Educação. Eu acho, por exemplo, que os conselhos, os dois, estadual e municipal, essa pauta passa ao largo, né, Regina? Então, o que tu dizes que a gente separou, aconteceu isso nos órgãos normatizadores, né? Como é que não tem uma normatização através dos próprios conselhos, não só da alimentação? E acho que agora conversando com vocês, acho que esse é um caminho importante, né? Porque todos nós temos que juntar forças, porque nós nadamos contra a corrente, nós nadamos contra a lógica do comércio, né? A criança virou um belo consumidor, é um consumidor fácil de atingir, né? E que sensibiliza os pais, as escolas. As escolas acham que isso é atrativo, né? Porque cada vez mais isso é positivo, a gente leva os filhos para escolher as escolas, e acho que tem que ser, né? No caso, quando a escola é possível de escolha dos pais. Então, nadamos contra a corrente, nadamos contra uma hegemonia fortíssima. E aí tem que unir forças de quem tem independência e tem consciência, né? São os conselhos, são os governos, são os legislativos. Então, nós estamos retomando nesse início do ano a lei e vamos pensar estratégias a partir da Câmara também. Vereadora, vamos voltar um pouquinho, né, na questão da alimentação na escola. A gente sabe que Porto Alegre tem uma grande área rural, uma produção intensa de frutas e muito mais. Verdade. E, de repente, poderia ser... A senhora tem uma lei também nesse sentido, né, para que esses produtores rurais abastecessem essas escolas, né? Fala um pouquinho pra gente, explica um pouquinho como Isso é uma política nacional. Eu até quero passar a palavra mais para a Regina para explicar a política nacional que a minha humilde lei tentou impulsionar e que a gente fez um piloto um ano que foi maravilhoso com as escolas da zona sul da cidade. Assim, revolucionou o refeitório, as próprias cozinheiras aprenderam novas formas de lidar com o alimento. As crianças foram nas chácaras, visitaram as crianças, o depoimento que nós tínhamos, e que crianças que nunca tinham comido rabanete, porque tu tem vilas, nós temos zona rural e temos vilas não tem nem hortinha, né? E são vizinhas de chácaras, né, que produzem produtos maravilhosos. Então, assim, eu acho que esse caminho ele é esplêndido. Agora, de novo, né, nós precisamos que o governo tenha prioridade, que gasta muito dinheiro comprando alimentos. E compra no pregão, compra da Ceasa, às vezes não compra com a mesma qualidade. Precisa organizar uma outra forma de compra. A Regina pode nos ajudar, já tem bastante suporte jurídico para fazer isso. Dá para sair da 66, né, da lei das licitações. O Conselho Nacional de Segurança Alimentar definiu como uma das suas prioridades de atuação, assim, uma das políticas públicas que ele entendeu que eram prioritárias para investir era o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Não por acaso que quando o presidente Lula assume em 2013, ele herdou 10 anos sem nenhum centavo de reajuste no recurso que vinha para as escolas públicas comprar alimentos na escola. Então, imagina aquela inflação e tudo que tinha. Então, uma postura dessa, 10 anos sem nenhum cuidado com esse programa, mostra qual era a vontade política do gestor, ou seja, nenhuma, né? Claro. Porque orçamento e vontade política andam juntas. Eu não descolo uma coisa da outra. Quer saber o orçamento, quer saber onde é que está a prioridade. Eu acho que a gente tem que começar a decodificar as rotinas e os ritos do poder no nosso país para poder exercer a cidadania de fato, né? Porque geralmente a gente ouve um discurso, mas vai olhar lá no orçamento, o orçamento está em outro lugar, né? Então o Conselho, ele definiu como prioridade esse programa, a primeira coisa, reajuste no per capita, né? No mínimo o dobro. Parece que o reajuste naquele ano foi 120%, quer dizer, aumentou mais que o dobro para resgatar toda a perda que tinha havido. E outra proposta que o Conselho Nacional fez,
que daí nós, nutricionistas e os representantes da agricultura familiar foram, assim, protagonistas disso, foi uma proposta de, bom, assim como a vereadora coloca que o Estado brasileiro compra alimentos e compra muitos alimentos, é um dos maiores compradores de alimentos. Se a gente for pensar assim, que o Brasil tem 5.565 municípios e que todo município tem escolas, e não são só uma, são muitas escolas públicas, né? Só isso aí representa compras diárias de alimentos para no mínimo uma refeição por dia, sem considerar escolas que oferecem 2 ou 3 refeições por dia. Então é um valor grande. Hoje passa dos 3 bilhões de reais, né, ano. Então a ideia era o seguinte, bom, um grande comprador de alimentos e um grande produtor de alimentos. Nós temos a maior reserva biológica do planeta, tanto vegetal quanto animal. Não tem um outro país com tanta diversidade, com solo tão fértil, tanta capacidade. A capacidade produtiva do Brasil hoje é de 2,5 a capacidade de consumo, ou seja, nós produzimos mais que o dobro do que precisamos para consumir. Nós somos o segundo maior exportador de alimentos. Então, por que essas escolas não compram direto de quem produz? A ideia é aproximar o circuito que existe entre quem produz e quem consome. E da escola poder negociar direto, que foi a experiência piloto. Então, quando a gente se aproximou naquela experiência piloto aqui em Porto Alegre, já era assim um ensaio para aquilo que o Conselho Nacional era um laboratório ainda naquela ocasião, que resultou na proposta de uma lei que foi aprovada unanimemente no Congresso Nacional. E que hoje já tem 3 anos de existência. Muitos desafios são. Um dos primeiros é vencer a máquina pública, a ideia de que, bom, o Estado está acostumado a comprar dos grandes, o Estado não gosta de comprar dos pequenos. E nós tivemos que propor, inclusive na lei, o que tipo de instrumento de compra a gente ia comprar, porque se fosse aquela compra feita pela lei das licitações, é impossível desses pequenos produtores de alimento participar. Porto Alegre foi um ensaio importante nisso, porque é uma cidade, a primeira capital do Brasil em capacidade de produção de alimentos. Primeira. Porto Alegre tem uma vida rural ativa, diferente de outras capitais do país, que praticamente não existe zona rural. E mais do que isso, em algumas épocas do ano, eu sou nutricionista da Emater, então a gente trabalha com esses da informação de produção, né? Porto Alegre, em alguns períodos do ano, é capaz de se autoabastecer em frutas, por exemplo. Aquela região de Belém que produz o pêssego, a melancia, a uva, a ameixa, uma riqueza, uma diversidade de alimentos produzidos aqui. E aí a gente vai lá e visita esses produtores, eles estão a um passo para sair dessa zona rural, para vender para um grande empreendimento imobiliário, porque vai causar um impacto ambiental tremendo, como a Alphaville tem feito aqui na nossa região de agricultura, que era para ser tratada com maior carinho, maior zelo. Podia ser a grande fornecedora de alimentos, frutas, verduras, hortaliças para todas as escolas, né? Mas requer uma aproximação dos instrumentos de compra. E também a questão de que os agricultores precisam de apoio para se organizar em cooperativas, né, de forma a poder serem fornecedores, né. Agora, um outro comentário que eu quero fazer é o seguinte: desde que o ser humano está de pé nesse planeta, ele come o que está no seu cenário. Né? Se a gente for pensar numa perspectiva de ancestralidade, inclusive tem um grande epidemiologista, que é Jaime Breio, que ele diz que o ser humano ele tem um corpo e uma mente que é produto daquilo que ele faz para sobreviver no planeta, né? De como é que são as relações dele de produção e reprodução. Então, inclusive, toda a nossa matriz metabólica e digestiva, ela está subordinada a essa história alimentar que a gente tem. Então ele andava no cenário, ele comia aquilo que o bioma oferecia, aquilo que as estações ofereciam, e foi assim que o nosso corpo aprendeu a funcionar. Se eu como melancia em dezembro, ela é mais melancia do que se eu comê-la em junho, do ponto de vista nutricional.
Se eu como bergamota em junho, ela é mais bergamota do que se eu for comê-la em dezembro, do ponto de vista nutricional, ou seja, vitaminas, sais minerais. O que a sociedade faz hoje? Qual é o cenário alimentar, que era o comentário que tu fazias, né? Qual é o cenário alimentar quando a criança abre um refrigerador, quando ela abre um armário, que dê o cesto de fruta, entendeu? Essa coisa de dizer que a criança não vai comer, que isso é impossível na sociedade atual, isso é uma profecia, é uma lenda, isso é falso. Porque o ser humano não morre de fome na presença do alimento. Claro. Essa é a primeira questão. Eu, na minha casa, não dou refresco, entendeu? O que tem é isso aí, só lamento. Não vai comer, paciência, filhinho. É o que tem, claro. Entendeu? Não tem. E a escola, na minha opinião, tem que ser isso. Eu não dou folga para isso. Eu acho que não tem coisa que a gente não negocia. A gente supõe negociar com o filho não fazer o dever de casa, não fazer o tema. Tem negociação isso? Não. Não tem negociação, entendeu? Tem coisa que não tem negociação, né? E eu acho que a boa alimentação, ela é a qualidade de vida, né? E então, essa lei, ela inclusive traz para dentro da escola alimentos que estavam caindo em esquecimento no consumo. Porque a alimentação e a cultura alimentar, ela está constantemente sendo produzida. Então, se eu não como num raio de 10 anos a rúcula, eu vou parar de produzir rúcula também, porque não vou vender. E se eu parar de produzir... Então, assim, às vezes, através da Emater, a gente fez algumas visitas, assim, é um trabalho que eu estou voltando para a Emater, que eu quero me dedicar de novo, que é resgate de culturas alimentares que estão ameaçadas de extinção. Então, a radite do mato, o crem, que são alimentos com altíssimo valor nutricional, estão sendo esquecidos. Que ambiente melhor que uma escola? Para mim, é uma oportunidade que eu dou para um aluno, ele conhecer a história da humanidade, a história da Grécia, a história do Brasil. É uma oportunidade também eu dar para um aluno oferecer um alimento que os meus bisavós utilizavam e que fazia muito bem e que tinha uma história, uma cultura por trás dele, né? E isso é um brinde, eu vejo, é um prêmio para o aluno, mas de alguma forma a gente se esqueceu disso, né? Agora, concluindo a minha fala, eu acho que isso é um dever do Estado. Nós vivemos numa sociedade que educa para a alimentação, sim. A educação que essa sociedade está oferecendo é uma educação que está induzindo, eu costumo dizer, uma sociedade obesificada e obesificante. Ela induz as pessoas a ter um comportamento alimentar compulsivo e desqualificado. Ou a gente assume as rédeas disso. A Michelle Obama hoje está fazendo isso nos Estados Unidos, né? Ela virou um ícone que fez uma horta agroecológica lá na Casa Branca, né? E tem trabalhado isso, porque eu fico pensando, começaram tarde, na minha opinião. Eles são um mau exemplo para o mundo, né? Nesse aspecto. Eu acho que o Estado brasileiro tem que começar a assumir a educação alimentar como uma política pública importante, e a escola é o carro-chefe disso, né? Tem que ser, se não for na escola, nós vamos começar onde? A gente está chegando já no fim do programa, então eu queria dar um espaço para que cada uma fizesse as suas considerações finais. Acho que a gente pode começar contigo, Maria Luísa. Eu gostaria de salientar a importância da lei. Acho que é assim, fundamental essa iniciativa da vereadora de ter... Eu não conhecia a vereadora até então, né? Tive o prazer de conhecê-la, né? Depois desse trabalho, e dizer da importância que nós temos, e acho que ela falou muito bem quando disse que é importante nós chamarmos para o debate, que é a única forma que nós temos. Porque no momento que tu escolhe uma escola para o teu filho, tu não vai escolher só a parte pedagógica, que andam juntas, né? Tu também vai escolher se ele vai ter uso de uniforme e o que ele vai, qual o alimento que é colocado dentro dessa escola. Então, acho de muita importância isso que tu falaste, da gente chamar para o debate e trazer isso, né, para a família. Para as famílias pensarem e repensarem dentro de casa o que estão colocando. E no momento que se faz isso, que se discute na escola, isso os alunos levam, né, para casa, e os pais vão começar a pensar melhor, né, no que tipo de alimento eu tenho em casa e o que eu quero para o meu filho. Alice, por favor.
que nós gostaríamos de deixar assim aos pais uma reflexão, né, na importância da vida do seu filho, em todos os aspectos, né? Sua saúde mental, sua saúde física e também espiritual. Eu creio que nós, assim, atingindo esses 3 aspectos, nós teremos filhos bem educados, saudáveis e cidadãos que irão realmente ter um bom empreendimento no futuro e ajudará, assim, a nossa comunidade. Por favor, Regina. Quero mais uma vez louvar a iniciativa da vereadora, né, na proposição da lei, e acho assim que a lei ela é um instrumento que pode ou não ser utilizado. Ela é uma ferramenta que está disponível, mas se a gente descuidar, ela pode não causar as mudanças, né? Ela Exato. pode não ser colocada em prática. Então, enquanto Conselho Estadual de Segurança Alimentar, eu quero dizer que o Conselho é parceiro, está à disposição, né, para apoiar e acompanhar a execução dessa lei. Acho que Porto Alegre é um ambiente bom para se fazer isso, por ser aqui a sede do próprio Conselho, porque a gente conta com uma série de parcerias para fazer esse trabalho, então conte conosco. Vereadora Sofia. Acho que essa disposição é que nos importa, né? Eu estou retomando o debate da lei, assim como nós vamos fazer de outros. Eu tenho muita convicção nisso. Acho que a gente se esquece que as crianças, para serem livres para optar, para aprender a escolher, elas precisam ter a oportunidade de conhecer, né? A gente não quer com um Estado opressor, né? Agora tu regra tudo como o ser humano vai ser. Não, é que o ser humano, para se construir, ele precisa, na experiência, na formação de pequeno, né, toda a oportunidade de vivência da sua construção. E a alimentação, ela está retirada de fato, né, dessa responsabilidade que o Estado tem numa grande parte nessa construção. E aí, Regina, Alice, Maria Luísa, né, a gente tem instituições tão, assim, já com tanta densidade, com tanta experiência, com tanta produção. A gente conta com vocês, né, porque nós precisamos fazer a formação dos professores também, das direções de escola, e talvez a gente pudesse tentar atraí-las para fazer uma conversa sobre esse tema mais forte, né? Acho que são vários caminhos. Se a vida de uma criança optar, né, por alimentação mais saudável e for resultado do nosso trabalho, acho que já valeu a pena. Então, vamos por aí. Obrigada, vereadora. Obrigada pela presença de vocês. Porto Alegre em Debate termina por aqui. Obrigada pela atenção e até o nosso próximo encontro.